importante a gente grifar que a pessoa já nasce, né, com o autismo, mas geralmente começa a se manifestar nessa idade, porque é nessa idade que o ser humano começa a demonstrar suas habilidades, que geralmente são campos que vai estar alterado no autismo. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Nós por aqui seguimos nossa jornada falando sobre medicina, mas antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem e deixarem um joinha aqui, deixa um like. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para a gente entender que está sendo bem feito e para a gente evoluir cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema que chama muita atenção das pessoas, autismo. Você já ouviu falar sobre isso? A primeira coisa para a gente entender o que é autismo. De uma maneira simplificada, autismo seria um transtorno global do desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético, que se manifesta antes dos 3 anos de idade. É importante a gente grifar que a pessoa já nasce, né, com o autismo, mas geralmente começa a se manifestar nessa idade, porque é nessa idade que o ser humano começa a demonstrar suas habilidades, que geralmente são campos que vai estar alterado no autismo. Outra característica interessante de dizer que esse transtorno ele acompanha a pessoa pela vida toda. Ele não tem uma cura total, ele tem tratamento, mas uma cura total ainda infelizmente não tem. Ele se caracteriza por alterações em 3 grandes áreas do ser humano, que são as habilidades que eu já mencionei. São elas: disfunção na área social. Essa pessoa tem uma dificuldade, uma alteração na habilidade da interação social. Ela tem uma dificuldade muito grande em interagir com outras pessoas. Algumas características, por exemplo, como dificuldade em contato visual, é uma dos pilares do tratamento do autismo. É importante dizer que das 3 áreas comprometidas, essa da interação social é a mais importante. Os especialistas dizem que se uma pessoa não tem alteração nessa área, provavelmente não é autismo. Pode ter traços de autismo, mas não chega a fechar um diagnóstico. A outra área é comprometimento na comunicação, verbal ou não verbal. Esse paciente ele tem uma grande dificuldade muitas vezes na linguagem falada, mas também nos gestos. É importante a gente explicar que a linguagem, ela não é somente a linguagem falada. A gente se comunica todo o tempo. A nossa feição, a nossa mímica, a nossa posição corporal, tudo isso é um tipo de linguagem. Às vezes, subconscientemente, a gente vai assimilando isso durante o dia. E o paciente autista, ele tem uma grande dificuldade, tanto em demonstrar essa comunicação, como entender essa comunicação. E a terceira área seria a disfunção comportamental. O paciente que tem esse diagnóstico, muitas das vezes, ele tem uma alteração no seu comportamento. Dependendo do grau da doença, essa alteração pode ser mais grave ou mais leve. É interessante dizer que o autismo, além de ter vários graus, é uma doença espectral. O nome dela é doença do espectro autista, porque existem vários níveis. Então ela pode diferenciar muito, desde um autismo bem leve até um grave, onde tem um comprometimento bem grave desse paciente e chegando até a ter deficiência intelectual. Então, existem várias maneiras da gente conceptualizar esse autismo, e uma das maneiras é a intensidade dele, entre leve, moderado e grave, ou também grau 1, grau 2 e grau 3. Existe também um tipo de autismo que a gente pode falar de alto funcionamento, que são alguns síndromes, né? Como por exemplo o síndrome de Asperger, se você já deve ter ouvido, que seriam autistas que têm um alto funcionamento e eles até sobressaem em algumas áreas da vida. Nem por isso eles não têm dificuldade na comunicação, na linguagem, mas eles têm um hiperfoco, eles conseguem desenvolver em certas áreas bem mais do que as outras pessoas. Causas. As causas, muitas das vezes, não é muito bem ainda descoberta. A ciência ainda não tem uma causa primordial, digamos, mas existem algumas causas que a ciência, que os estudos vêm mostrando, como por exemplo, genético. E esse genético ele pode ser herdado ou não herdado. Ou seja, uma pessoa que tem um pai, uma mãe com autismo, ele tem uma alta probabilidade de herdar esse gene também. Os estudos mostram que a genética ele está presente nas causas de autismo em até 81% na genética herdada e 18% na genética não herdada. Ou seja, a pessoa também pode ter autismo e ninguém da família dele ter. A idade dos pais,
alguns estudos também demonstrou que pode ser uma causa. Lembrando que isso não é uma coisa absoluta, né? Isso varia muito, mas os estudos mostraram que a idade mais avançada dos pais dessa pessoa que pode ter autismo aumenta a probabilidade, ou seja, aumenta a probabilidade, mas não é uma coisa absoluta. Mas a idade avançada, e principalmente aqui a idade do pai, ela tem uma relevância muito grande na causa de autismo. De 1 a 3% das causas, os estudos mostraram que é ambiental. Lembrando que esse ambiental não é nem as vivências que esse paciente tem, né? Não é as relações com o pai ou com a mãe. Geralmente isso são algumas substâncias que esse feto, ainda no útero, pode entrar em contato, né? Como, por exemplo, o uso de uma substância chamada ácido valproico, que é um tipo de medicação. Tem alguns estudos que demonstraram que isso sim pode aumentar a probabilidade desse paciente nascer com autismo. Ou infecções, né? Infecções intrauterinas, né? Essa mãe que está gestando um bebê que possa ter infecções, isso também pode aumentar a probabilidade desse feto nascer com autismo. Então, é interessante a gente grifar que é uma doença com muitos níveis, né? Existem graus, Antigamente se falava em subtipo de autismo, isso vem caindo sobre terra, os estudos vêm englobando tudo em uma única doença, mas de graus diferentes, né? E de apresentações diferentes, mas é muito diversificado. A gente pode ter desde um autista que ele é superdotado em certas áreas, ele é até muito mais inteligente do que a grande maioria, até um paciente que tem uma dificuldade muito grande em fazer coisas comuns, coisas fáceis do dia a dia, tendo até pacientes que têm até deficiência intelectual, que antigamente era chamado como retardo mental. Tratamento dessa doença, ela como a maioria desses tipos de doença, ela é dividida entre medicamentoso e terapias. É bem interessante de lembrar que tudo que eu falo aqui é respaldado pela ciência, são estudos, né? Eu trago aqui as últimas informações, né? Eu geralmente estudo os artigos para trazer as melhores informações para vocês antes de falar. E esse tratamento ele não difere. O que eu vou falar aqui para vocês é o que é mais indicado pela ciência. Quando se fala em terapias, existem 3 tipos de terapias que é muito bem aceito pela sociedade científica. São elas: a TCC, terapia cognitiva comportamental. Os estudos mostraram que ela é muito eficaz, principalmente no autismo leve e de pacientes de 6 a 14 anos. E pacientes que tenham, junto com o autismo, depressão ou ansiedade. A outra psicoterapia também é uma terapia chamada intervenção baseada em ABA, né? É uma sigla em inglês que quer dizer análise comportamental aplicada. É um tipo de abordagem psicológica também, que os estudos provaram que pode ser muito benéfico para os pacientes com autismo. E a terceira psicoterapia ou terapia, uma abordagem psicológica que pode ser usada aqui, seria a integração sensorial de Aires, que também é um tipo de abordagem psicológica que pode ser usada nos pacientes autistas, né? Lembrando que o autismo já nasce com a pessoa, mas pode acontecer desse paciente ser diagnosticado depois de velho, porque existem níveis muito leves que passa despercebido por esse paciente. Mas é uma doença que já nasce com a pessoa, geralmente começa a apresentar os primeiros sintomas aos 3 anos, tá bom? Falando em medicação do tratamento, medicações aceitas para esse tipo de transtorno, existem poucas. E outra coisa bem interessante, o autismo em si, não existe uma doença para o autismo. Quando a gente usa a medicação, a gente está tentando buscar a melhora dos sintomas, são sintomáticos. Infelizmente não tem uma medicação que tem cura para o autismo, mas pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, diminuindo principalmente o que a gente chama de sintomas alvos, que são, por exemplo, esses sintomas: a agressividade e a irritabilidade, que pode ser encontrado em muitos pacientes com autismo. Existem apenas 2 tipos de medicações que são aceitas pela sociedade científica. São elas: o aripiprazol, que é um tipo de medicação antipsicótica, e a risperidona, que faz parte da classe dessas medicações também. Existe um suplemento também que ajuda na manutenção do sono dos autistas, que é muito aceito pela sociedade científica, que é a melatonina. Então, falando de parte medicamentoso, cientificamente aceito, só apenas essas 3 medicações: aripiprazol, risperidona e melatonina.
Lembrando que isso não é para cura do autismo, é para melhorar a qualidade de vida, buscando melhora nesses quadros de sintomas desse tipo de doença, tá bom? Isso é tudo que eu queria falar para vocês sobre o autismo. É uma doença, né, bem complexa, existem várias coisas que a gente pode falar, mas é sempre indicado, se você tem suspeita ou tem alguém que conhece, que tem a suspeita dessa doença, levar um profissional, levar um médico, né, de preferência especialista ou que tem experiência nessa área para fazer um melhor diagnóstico. O diagnóstico geralmente é multiprofissional. O único profissional que pode fechar o diagnóstico é o médico, mas o médico ele vai precisar de vários, digamos, relatórios e de avaliações, né? Entra aqui tanto no tratamento como no diagnóstico, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Esses profissionais eles podem ajudar tanto no diagnóstico como no tratamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando a gente. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima.